claro que, né, eu sou um cara muito família, tô muito junto com a minha família sempre, mas eu já escutei uns relatos de algumas pessoas que se afastaram de família e por causa que a família era pra ele um ambiente de sofrimento, né? E aí ele arrumou um jeito de não ter esse tipo de sofrimento. Que aí é isso que você falou. São decisões que a gente vai achar que a pessoa é fria, mas muitas vezes você não sabe o que levou ela a tomar aquela decisão, né? Ela vai ser tida como fria, ela vai ser tida como egoísta. Então, nós precisamos entender o seguinte, que o nosso papel aqui, no meu discurso, sempre vem alguém pensando, poxa, mas onde fica o amor, onde fica a gratidão, onde fica a generosidade? Tudo isso para mim fica depois da linha do respeito, depois da linha da liberdade. Porque se você tirar o respeito, tirar a liberdade, fica difícil falar sobre amor, generosidade, gratidão, porque tudo vira culpa. Tá? Então, quando a gente analisa a vida das pessoas, como elas estão se relacionando, e vê essas pessoas que saíram, se afastaram ou fugiram, aquelas que se afastaram e se resolveram, perfeito, elas conseguem estar presente em uma relação diferente. Então a gente não está aqui para dizer para as pessoas não se amarem. A gente está aqui para dizer para as pessoas se amarem e se respeitarem. Quando você olha e pensa, nós não queremos que as pessoas deixem de se relacionar. Não é sobre as pessoas, e sim sobre a relação delas. A forma como elas estão se relacionando está ruim. Uma mãe pode prejudicar um filho, pode, mesmo por amor. Um pai pode prejudicar um filho, pode prejudicar uma filha, mesmo por amor. Você é casado? Não. Imagine você se casando. Sim. E você vai para a lua de mel. Para onde você vai? Pensa num lugar legal aí. Pra Punta Cana, vai. Para Punta Cana. Lugar da hora, viu? Você vai adorar. Sua mãe já viajou para fora? Já. Já? Ela já foi para Punta Cana? Não. Aí ela fala, putz, é a minha chance de ir com você. Você quer que ela vá? Não. Poxa, mas você não ama sua mãe? Pois é. É um limite claro. É. Você vai continuar amando a sua mãe, mas nesse momento, se a sua mãe entrar na sua relação, ela não vai prestar, porque ela é sua mãe, não é a sua mulher, não é a sua amante. Então tem muita mulher que está assistindo a gente que sofre porque é amante do próprio marido. Porque ela, na verdade, o amor dele é a mãe. O amor dele é a mãe. Então ele não tem permissão para ter uma mulher, ele não tem permissão para construir uma família. E aí ele vai tentando fazer aquele malabarismo ali. Só que cada problema que bater lá, vai bater aqui. Cara, e às vezes a culpa ela é também inconsciente, né? Nem sempre a pessoa ela tem ciência do que faz ela sentir culpa, né? Ela só se sente culpada, mas ela não sabe muito bem de onde vem essa culpa, né? A gente tem uma imersão que a gente chama de ponto cego. Certo. E é engraçado que eu chamo de ponto cego porque tem coisa que você não vê. Tem coisa que você vê, mas ignora. Tem coisa que você esconde. De onde você tá, não dá para você ver o Rafa. Mas agora você viu. Perfeito? Você pode agora ignorar ou você pode agora esconder. A maior dificuldade das pessoas não é ter a consciência. A maioria das pessoas que me seguem, elas fazem uma dinâmica, elas têm clareza do que está acontecendo. Só que na hora de resolver, elas correm. Elas querem explicação. Ok. E depois da explicação? Você quer a solução? Talvez sim, talvez não. Porque o erro, ele é agradável. O erro é muito agradável. Por quê? Se ele está errando contigo, quanto mais ele errar, melhor. Você vai ter direito para errar com ele também. Então, quando a pessoa se vê nessa bagunça relacional, tem gente que senta e fala, vou encarar isso aqui. E as pessoas que encaram, o resultado vai lá em cima. Mas tem gente que vira e fala, já que eu sei onde o outro está errando, deixa eu observar aqui. Você fala, mas vai observar para quê? Então, a falta de consciência, muitas vezes, não é o pior. O pior, muitas vezes, é a falta de compromisso. Porque quando a pessoa vira e fala, não sei, aí você fala, ok, é isso. Ela fala, tá. Entende? Parou ali. Ou seja, se parou ali, para que ela buscou essa informação? Talvez ela nem estivesse buscando. É o cúmulo, hoje em dia, com o excesso de informações, de opções, de oportunidades,
a pessoa virar e dizer que a ignorância é uma dádiva. Sim. E tem a ver um pouco também com se manter na posição de vítima, né? No sentido de que... É o que você falou, tem muita gente que ele quer contar a história, ele quer saber a história do problema, mas resolver o problema ele não quer, né? Já viu aquele doente meio médico? Ele dá palestra sobre a doença dele. Já. Ele dá palestra sobre a doença. Tem muita gente que já fez mentoria, curso, terapia. Para você ter ideia, eu tenho 50 e poucos mil aliados hoje, no Brasil e fora do Brasil. 84% dessas pessoas já tinham feito terapia, mentoria e imersão para tentar resolver o problema. É correto afirmar que nenhuma dessas iniciativas mostrou o que elas precisavam? Não. Não é correto. Talvez elas não tenham tido a estrutura ou talvez elas não tenham sido cercadas e enganadas para resolver. Sabia que para resolver o problema das pessoas a gente tem que enganar elas? Por quê? Porque elas falam que querem resolver, só que nem sempre elas querem resolver. Toda solução tem um custo. Toda solução depende de compromisso. Toda solução depende de decisão. Toda solução depende de você dizer muitos nãos. Então, às vezes, você tem que enganar a pessoa. Vamos ali, onde? Vamos ali, chegou lá, é uma academia. Ah, mas tem que vir todo dia? Não, vamos vir só hoje e amanhã. Até para que a pessoa se acostume, pegue gosto. Por incrível que pareça, tem hora que a gente tem que tratar os adultos igual criança. Não, cara, mexe só nisso aqui, depois você não mexe no outro, não. Aí ele mexe, pô, foi legal. Tem uma coisa lá que a gente chama de conversa difícil. A gente estrutura a conversa difícil para a pessoa ter com a mãe, com o pai, com todo o entendimento, para que ela faça com a motivação correta, com a estrutura correta. Tem muita gente que monta a conversa e não tem a conversa. Agora, você quer saber a verdade? É mais difícil montar a conversa do que ter a conversa. Porque, geralmente, o outro está pronto para acolher, para receber. Porque, às vezes, o outro só está fazendo errado porque ele não sabe. Aí você chega e fala, mãezinha, chega aí. Pô, eu entendi um negócio aqui na nossa história que tá me machucando, tá me prejudicando. Eu sei que a senhora não fez por mal, mas toda vez que isso acontece dessa forma, me afeta dessa outra forma. Geralmente a mãe vira e fala, meu filho, eu não sabia. Como eu disse, faz mal, mas não é por mal. Tem gente que faz por maldade? Tem, mas é a minoria. Então a pessoa fica evitando ter a conversa difícil. Eu falo, cara, vai lá. Você vai descobrir um pai que você não conhece. Você vai revelar um filho que ele não tem. Você vai descobrir uma relação que vocês não tinham antes. Minha esposa e minha mãe, rapaz, era igual cão e gato. Para minha mãe lá em casa eu tinha que ter uma preparação de 3 dias e depois tinha que ter 4 dias juntando os cacos. Hoje minha mãe é esperada na minha casa. Hoje minha esposa tem uma sogra... Desculpa, é isso mesmo. Minha esposa tem uma sogra que ela não tinha. Minha mãe tem uma nora que ela não tinha. Minha mãe tem um filho que ela não tinha. Eu tenho uma mãe que eu não tinha. Meus filhos têm uma avó que eles não tinham. Hoje minha mãe é só vó dos meus netos. Dos meus filhos, né? Hoje minha mãe é só vó dos meus filhos. Não é meio mãe. Entende? As coisas foram para o devido lugar. É só isso que as pessoas precisam fazer. Porque trabalhar, a gente já trabalha muito. A gente já se esforça, a gente estuda, a gente se dedica. Agora, essas coisas estão afetando as nossas relações. Tudo. Essa coisa que você falou de que as pessoas não querem resolver os problemas, eu acho muito interessante. Porque muitas vezes alguém vem apontar pra ti um problema, quando você aponta pra ele a solução, parece que você até ofendeu a pessoa, né? Você ofendeu, você levou a conversa para um lugar que não era o lugar que ela queria. Ela só quer lamentar sobre o problema. Ela só quer lamentar sobre o problema. Tem muita gente. Por isso que eu falo, nós não nos conectamos com as pessoas por ajuda, nós nos conectamos com as pessoas por apoio. É uma orientação que a gente dá, uma estrutura que a gente segue, todos os aliados seguem essa estrutura, que é o seguinte, não dê atenção para o que a pessoa está passando, dê atenção para o que a pessoa está tentando. Imagine que uma amiga sua está num relacionamento e o cara perdeu a mão e agrediu ela fisicamente, ela te ligou. O que você vai fazer? Vai na delegacia. O certo é você dizer, amiga, você ligou para o número errado. Porque se ela está apanhando e está mostrando, ela está mostrando para a pessoa errada.
Porque se você se envolve, você vai ter que bater no cara. Se você bater no cara, ele cometeu um crime, você cometeu outro. Sim, exatamente. Entende?